Tá, então vamos lá, segunda parte de LGBTs de esquerda versus LGBTs de direita, zona neutra, canal Spectrum, com Chavoso da USP, Michele das Travas da Vida e do Júpiter e dos outros 3 que foda-se quem são eles, né? Então vamos lá, vamos ver os árvores contra desmatamento. E antes da gente começar, não esquece de deixar o like, comentar, se inscrever, virar membro, todas essas coisas legais, compartilhar o vídeo, chegar a mais pessoas. E eu quero começar, antes de tudo, mandando um salve pros 2 seguidores que a gente encontrou lá em Curitiba. Verdade. Eu esperei pra fazer isso quando tivesse um vídeo gravado, porque eles falaram que eles assistem nossos vídeos gravados. Então, um beijão pro Adriel e um beijão pra Veridiana. Quero também pedir desculpas pro Adriel, que ele nos chamou pra ir lá onde ele trabalha, no Nanica, em Batel, e eu queria muito ir, porque a gente olhou o Instagram e eu queria aquela torta de morango, só que eu fiquei doente no outro dia, e aí eu caguei tudo pra todo mundo, tá? Desculpa, Adriel. Próxima vez eu vou aí comer um manoff. Eu achei muito interessante também, só que era longe também de onde a gente tava ficando, né? Mas nós vamos voltar pra Curitiba, então foda-se. Vamos lá visitar o Adriel na Nanica do Batel, e beijo, se você mora em Curitiba, Vamos lá, então. Homem na sociedade também, até os meus 23 anos. Quais são os seus pronomes? Eu nem sei o que é pronome. Você não tem pronome? Não. Posso chamar de ele aqui, então. Você é livre, meu querido. Se você quer me desrespeitar... Ué, mas se tu não tem pronome, moça? Crianças trans não existem. Nossa, meu Deus do céu, que afirmação idiota. Como é que a mulher trans vai dizer que criança trans não existe? Porque ela disse que ela foi homem até os 23 anos. Ela acha que ela não era crianças trans não existem anos. porque quando a gente fala sobre a infância, principalmente nessa fase, não é uma fase que deve ser abordado questões sexuais. Não é sexual. Única e exclusivamente. Meu Deus do céu, transexualidade não tem a ver com coisa sexual. Tem a ver com sexo. Não sexualidade. Não tipo com quem tu quer transar. Quem tu é? Quem tu é? 54 segundos de vídeo. Única e exclusivamente a educação sexual dos filhos pertencendo aos pais. Infelizmente, nessa etapa da vida, dentro das escolas principalmente, eles querem trazer uma Que pai que dá uma boa educação sexual pros filhos? É difícil. Tu teve? Meu pai explicou algumas coisas, assim. Eu não tive. Ele disse pra eu usar camisinha. Eu não tive. Ele falou. Por quê? Porque os meus pais eram do tipo que... Né? Não, meu pai teve a conversa séria. Ele falou a conversa séria. Fiquei extremamente desconfortável, mas ele teve a conversa comigo. Não, eu não tive. E foi muito importante ele falar. Olhando o filme, olhando sério. Ele me falou e eu entendi e eu aprendi com ele. Não acho que educação sexual tem que ser ensinada nas escolas por pessoas que são especialistas nesse tipo de coisa e que vão ensinar as coisas certas no momento certo. Uhum. Boa noite, Gileu. precoce. E também tentar pelo menos influenciar as crianças a determinados comportamentos. Mas eu acho que aqui o principal não é nem sobre as questões envolvendo ideologia de gênero, mas porque quando se fala sobre criança trans, você estaria tirando a possibilidade da criança, num futuro não muito distante, poder decidir ou não ser diferente daquilo que ela escolheu na tenra idade. Hoje no Brasil, por exemplo, você pode permitir muitas coisas para as crianças e proibir outras coisas. As crianças elas não podem beber, elas não podem fumar e obviamente que não podem fazer muitas coisas que a vida adulta permite, porém para elas não. Porém, você vai permitir uma criança que ela se encha de hormônios, bloqueadores hormonais, num processo que vai impedi-la de poder futuramente casar. Essa questão do arrependimento, caso ela não se identifique com que essa fase de disforia de gênero... Ser e fazer é a mesma coisa. Ser e fazer é a mesma coisa. Tem um documentário muito bom na HBO, que até me deu um pouquinho de nervoso, então eu não cheguei a ver até o fim, que é sobre as 2 gêmeas trans. Onde elas falam sobre tudo que elas passaram até a fazerem a transição da cirurgia. E quando crianças, elas 2 já sabiam que elas eram trans. Eu parei porque me deu muita agonia quando eles começaram a falar sobre como é que ele tinha que usar um negócio, sabe, pra impedir que a vagina se fechasse. Aquilo me deixou um pouquinho assim, esse assunto me deixa agoniada. Faz eu passar mal, inclusive. Daí essa parte, tipo, meio... Mas assistam, tá? Na HBO, não lembro exatamente como é que é o nome. Eu vejo 1 milhão de documentários, eu não lembro nunca o nome de nenhum. E, né? Elas são prova viva de que esses aí são um bando de... Idiota é a melhor palavra que eu posso usar. Uns ignorantes de má fé. Deixem like na live aí, tem 69 pessoas e só 36 likes. Vocês acham que esse povo age dessa forma por desonestidade intelectual como estratégia ou só uma visão de mundo distorcida? Acho que os dois.
Eu acho que o segundo. Eu acho que é os dois. Eu acho que é um pouco dos dois. Passe. E aí, como é que fica? Vai ser irreversível, completamente irreversível. É por isso que eu acredito que crianças trans não existem. Fala galera, meu nome é Douglas Garcia, sou ativista, ex-deputado Pode pular essa estadual, parte, a gente já sabe sou quem ele é. homossexual e de direita porque eu acredito nos princípios Melhor conservadores falar de sobre liberdade, defesa. O Estatuto só da isso. Criança e do Adolescente, pelo ECA, nós temos que criança é até 12 anos incompletos. Hoje, né, pelas resoluções do CFM, tanto a 2019, eu vou fazer aqui até vou ficar dentro desse, para a discussão não se estender demais, mas tanto a resolução de 2019 como a resolução de 2025, que até ontem, né, uma justiça, o juiz do Acre, por mais que não tenha competência, derrubou, né, que o CFM já falou que não foi notificado ainda e tal. Mas essas duas resoluções, eles não prescrevem, né, bloqueadores de puberdade para crianças. Né? Então, assim, dentro da legislação que rege esse tipo de atitude no Brasil, a gente poderia falar assim. O que mais que eu poderia Então falar? significa Quando que criança trans não existe. O Isso. ECA não prescreve bloqueadores, então crianças Isso. trans não existem. E o Puta que pariu. CFM, que inclusive é contra a vacina, né? Contra a vacinação, ele também não prescreve, então... Gente, like, superchat e membro, porque eu já tô irritada, eu quero a minha insalubridade. Quando o movimento LGBT fala que existe criança Olá, trans, eu chamo isso de retórica manipulativa. Tá. Por quê? Eles tentam chamar atenção, né, para essa questão das crianças que são trans e tal, quando na verdade eles estão escondendo outro tipo de problema. Né? Eu gosto muito de um autor chamado Jordan Peterson. Não! Nossa! Não, Nossa! não, Foi não, o Chavoso, o Chavoso, a Michelle e nós tendo um treco aqui. Não. Só o Júpiter que Quem? não se ligou. Júpiter, se tu não sabe quem é o Jordan Peterson, eu tenho inveja de ti. É. Tenho inveja de ti. Eu já tô enjoada porque me deu ruim a janta. Tô até tomando um chazinho de erva doce aqui e tô... Fala que muitas vezes são pais narcisistas que querem impor aquilo nas crianças. Né? Aí Não. muita gente vai falar assim, ninguém quer impor nada, mas tem a questão da Isso transição não social. Que a transição tô social é criticando. como as crianças não E são aplicadas, né? e a mulher trans concordando. Tu é trans porque teus pais narcisistas fizeram você trans? Sim, foi por isso. E ela não tá nem se ligando que ela tá sendo ofendida. Ela gosta de ser ofendida pelo pessoal da direita, ela não pode ser ofendida pelo pessoal da esquerda. Estágio Tanner 2, né, que é da puberdade, questão de bloqueadores e tal, mas existe a transição social, que é a questão de deixar o cabelo crescer, vestimenta e tal. Quem curte Jordan Peterson é o gato galáctico, porra. Oh, uau. Quem Mas até diria? essa questão da transição social também não é pacificada dentro dos estudos, né, que tratam do assunto. Né? Então, assim, geralmente a esquerda, o movimento LGBT em si, usa essa questão de criança trans como essa retórica manipulativa para tentar outras coisas. Né? Eu poderia aqui abordar vários outros assuntos que eles tentam pegar as crianças. Outro exemplo, nós temos vários corais, né, de movimentos LGBTs, como quiseram chamar aqui no bloco anterior, que falam que nós vamos pegar seus filhos, nós vamos pegar seus filhos, nós vamos pegar seus filhos. Né? Sim, mas não tem meu no Brasil. Deus do céu! Porque é isso que a extrema-direita acredita! É tirando sarro, tu não tá entendendo isso? Não, mas ele não pode entender ironia, entendeu? Ele não pode entender sarcasmo, ele não pode entender piada. É que nem a Fox News maga achando que o Gavin Newsom tá imitando o Trump porque ele quer ser o Trump. E não porque ele tá tirando sarro de como o Trump é ridículo. Quando o Léo Lins vai lá e faz uma piada que é racista, homofóbica, transfóbica, não, mas a galera não tá entendendo que é uma piada. Quando alguém vai lá e faz alguma coisa na direita, o cara tá querendo realmente roubar minhas crianças, hein? Pô, né? A esquerda só fala a verdade, só fala sério e a direita só brinca. Só com a kkk. Mesmo quando tá botando os caras dentro do forno na Alemanha. Não, mas é piada, galera. É piada, galera. É LOL, é RS. Mas como a gente sabe, a gente já ouviu aqui, tudo que é de ruim eles trazem para o Brasil depois. Nós temos ativistas do movimento LGBT Eles quem? dizendo que sim, o movimento Os movimentos LGBT. LGBT quer destruir a família sim. Né? Isso, quer. Então assim, por mais que eu entenda Por que isso que eles nenhum estão país do falando mundo, família, né? Eles querem destruir a família. E as feministas também querem acabar com a família tradicional, tá, gente? Também. a não ser que a criança realmente tenha uma puberdade precoce, que aí sim isso é uma questão de terapia, de tratamento daquela... Pingou o primeiro. Calma. Ih. Vamos ver, vamos descobrir o que houve. Ué, por que não deu? Foi esse agora? Foi. Vai. 919, tá aqui? Eu botei e não deu.
Será que travou? Ah. Ué? Ué? Coloca pra tocar. Eu botei, mas não funcionou? Tá dando Dá F5. travado? Para de ficar botando o mouse só pro lado. É que eu tô tentando ver se eu consigo, não tá funcionando nada aqui, entendeu? Tá tudo travado. Chegaram a reagir, sim, reagimos na segunda-feira. Ué? Não tá tocando, gente. Desgraça mandou R$10. Vai lendo ali. Grandes pensadores da direita: Paula Tejano, Tomás Turbando, Oscar Alho, Cu Cabeludo, Ana Conda, Caio Pinto, Daide Costa, Décio Pinto, José Picadura, Luma Madeira, Omar Telo, Zé Cagado, Jacinto Pinto, Eva Gina, Adolfo Dias, Cu Cagado, Paconinha, Paconasa. Vamos ver se o outro vai funcionar. Ué, deu pau Não, foi. Excrementíssimo mandou R$15. O único homem que veio do barro foi o mito. A mãe dele que soltou esse barro. Mas esse aqui não... Ah, foi. Desgraça mandou R$10. Grandes pensadores da direita: Paula Tejando, Tomás Turbando, Oscar Alho, Cu Cabeludo, Ana Conda, Caio Pinto, Daide Costa, Décio Pinto, José Pecadura, Luma Madeira, Omar Telo, Zé Cagado, Nossa, Jacinto meu Deus, Pinto, agora que eu Eva vi um monte. Gina, Adolfo Dias, Cu Acho que Cagado, eu pulei a Eva Paconinha, Paconassa. Desgraça mandou Agora vai 30 mil R$10. vezes. Todas as vezes que eu Grandes aperto play. pensadores da direita: Paula Tejando, Ah, é, tu esqueceu o Tomás Benjamin Turbando, Arrola, Oscar desgraça. Alho, Cu Cabeludo, Ana Conda, Vai Caio todas as vezes Pinto, agora. Daide Costa, Décio Pinto, José Pecadura, Luma Madeira, Omar Telo, Zé Cagado, Jacinto Pinto, Eva Gina, Adolfo Dias, Cu Cagado, Paconinha, Paconassa. Deu? Acho que foi, né? Valeu, desgraça. Aquela síndrome que a criança vai ter na puberdade precoce, que aí sim a medicina designa, né, a bloqueadora de puberdade. Fora esse assunto, não existe criança trans. Né? É tudo retórica manipulativa usada pelo movimento LGBT. Meu nome é Dom Lancelotti, eu tenho 36 anos. Que é aí, Um AVC. Nossa, a gente tem que pensar no desenvolvimento que já vem desde bebê. Então, assim, uma coisa que é um consenso na comunidade científica é que ainda não conseguem se ter provas por exemplo, de que é natural a transexualidade. Isso não existe um consenso. A gente Não! A transexualidade, ela não é natural, gente. Ela é colocada por causa do flúor que colocam na água, entendeu? Sim, é uma coisa que é induzida às crianças pelos pais narcisistas. Isso. alguns estudos que estudam o cérebro trans, só que são, como eu sempre digo, alguns estudos têm pouca amostragem e... Porque assim, né, se você vai determinar que aquela criança é trans, é uma coisa inata, ela nasceu, né? E aí é que tá o ponto, aí que tá o X. Então a gente tem que recorrer à biologia para falar disso. E aí o que acontece? Se ela já nasceu, se é inato, né? Porque uma criança, supostamente, como que ela já decidiu? Ela nasceu, ela já tem essa predisposição. Então, o que tem dos estudos hoje em dia é o seguinte, tem ressonâncias feitas com cérebros de pessoas trans, mas já são adultas, e aí essas pessoas, a gente sabe que tem a neuroplasticidade, a gente sabe que são pessoas que já passaram por tratamento hormonal, e esse tratamento hormonal altera o cérebro. Então, assim, por exemplo, alguns estudos de ressonância. Agora, quando a Michelle sentar ali, vocês vão ver a diferença da trans que sabe o que tá falando e da trans que está só cagando pela boca. Mostram que o cérebro de mulheres trans adultas já é próximo de uma mulher biológica. E tem uma... Pesquisas em neurociência apontam que os cérebros de mulheres trans podem ter características similares ao de mulheres cisgênero em áreas específicas. Estudos encontraram semelhanças em estruturas como o bad nucleus of the stria terminals e o núcleo INAH3. Outras pesquisas usando ressonância magnética também revelaram variações no putamen e na ínsula, regiões associadas à percepção corporal. Essas descobertas reforçam a hipótese que a transexualidade pode ter uma base biológica. Pronto, tá Porque, aí. obviamente, tem, né? Biologia, Corrente, tá aí, uma gostou? teoria que diz que, por exemplo, a genitália, ela é feita antes... Ela é formada... Feita não, desculpa. Ela é formada antes do cérebro. Então, o que acontece? Às vezes, entre formar a genitália e depois a formação do cérebro no feto, pode acontecer essa questão de ter alguma alteração e poderia ser uma explicação. A diferença no momento da ação hormonal é apontada por alguns estudos como um dos fatores que podem explicar por que algumas pessoas desenvolvem uma identidade de gênero diferente do sexo atribuído ao nascer.
Outras pesquisas, no entanto, enxergam isso como parte de um fenômeno complexo que envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais. São para a transexualidade, mas como eu digo, não há um consenso científico que prove assim, que eu posso falar, a transexualidade é uma coisa inata, é uma coisa natural. Então isso não a significa gente não que pode crianças afirmar. trans não existam. Só que, por exemplo, eu sou uma mulher trans. O meu caso da minha infância, eu era uma criança diferente. Isso é um fato, né? Eu não me identificava com os comportamentos masculinos. Então, crianças trans existem, porque tu foi uma criança trans, porque tu sentou. Então, Ela não queria ficar de fora da panelinha. Porque na direita é assim, né? Se ela tem um pensamento divergente, já não faz parte da panelinha. desde cedo, eu tive essa tendência. Júpiter, eu acho que ele tá em outro planeta. Pretensão. O É como eu Júpiter tá em digo, outro como eu não planeta. tenho uma Júpiter. resposta, eu mesmo não posso falar assim, eu nasci trans. Eu não sei se aconteceu alguma coisa na minha infância, porque Não, tem uma o outra prompt coisa. não é que nasce trans. O prompt é que criança trans não existe. A pessoa tá fazendo uma regressão ali pra tentar entender o que aconteceu na vida dela, em vez de responder a pergunta. Que também é um consenso sobre a transexualidade. Ela pode ser Essa é a intenção, Fernando. É pra ser desconfortável. durante a gestação, ela pode ser através do ambiente e ela também pode ser através dessas influências, por causa dessa questão da neuroplasticidade. Então, por exemplo... Gente, dica de português da live. Tu só usa a palavra através quando tu tá falando literalmente de atravessar uma coisa. Entendeu? Eu saí através da janela. Se tu tá falando nesse sentido que ela tá falando, tu usa por meio de, não através. A criança, ela pode receber uma série de estímulos e sim, a questão da neuroplasticidade do cérebro levar a ser, ela ter essa identidade. Eu sou a Sabrina Huss, sou uma mulher trans, tenho 42 anos, sou designer e exagerou Os que discordam podem vir. A Michelle já tá se esfregando ali, ó. Ai. É uma grande mentira que crianças trans não existem, né? Até porque sempre querem reduzir existências trans a uma questão sexual. Sendo que, na verdade, a transgeneridade, ela é sobre gênero. E gênero é uma coisa muito ampla na nossa sociedade hoje. É uma construção social, sim, Começa de por aí. signos, de materialidade, mas também é uma questão cultural, social que a gente vive. As crianças, desde sempre, são induzidas a seguir de acordo com o gênero que foi colocado na certidão, de acordo com a genitália que está ali. Isso é o Estado que legitima, né? E aí a sociedade trabalha para que essa criança cresça um ser humano de acordo com a genitália. São os papéis de gênero que são colocados para ela, os brinquedos que ela vai ter que brincar, as roupas que ela vai ter que vestir e, enfim, o nome que ela vai usar, os pronomes que ela vai usar, né? Muitas crianças hoje estão começando a dizer, olha, mamãe, eu não quero usar saia, eu prefiro usar bermuda. Eu falava isso para minha mãe, mas o que eu recebi em troca era, como assim? Você é uma menina, você tem que usar isso. Então, a doutrinação que acontece, ela é cisgênera. É a normatividade que impõe para que crianças tenham que ser cis. Então, hoje a gente tem uma outra discussão sobre gênero, onde as crianças podem dizer, olha, eu não gosto de brincar de boneca, eu prefiro brincar de carrinho, ou vice-versa. Ou, olha, eu gosto de brincar dos dois brinquedos, para mim isso é só brinquedo. Ou eu gosto de usar qualquer roupa, isso é só roupa. Né? As crianças vão decidir o que elas realmente sentem em relação ao próprio corpo. Isso, sobre gênero, não sobre sexualidade. Miss Maria, tem palavras que não aparecem no chat pra vocês porque eu usei umas e não apareceu no vídeo. O Nunes Deck falou a mesma coisa. Nunes falou a mesma coisa. Tem algumas eu não sei o que tá acontecendo, tá? Porque não é de nossa parte aqui. Não é da nossa parte. Eu vou ter que dar uma olhada. Na verdade, teve um tempo que eu tirei umas palavras, tá? Mas eu não sei se foi algumas dessas palavras que a gente tá usando aqui. Eu até vou dar uma conferida agora. Tu falou Pablo Marçal? Não, mas não foi essa. Eu sei, mas Deixa eu tava eu ver. só brincando. Não, sim. Mas ela não entende quando eu tô brincando. Controle de conteúdo. Inscritos. Não, mas não tem nenhuma palavra bloqueada, não. Não tem nenhuma palavra bloqueada. Não tem o reter. Não, mas comentários com hashtags e URLs isso. para revisão. Só isso. E realmente, gente, eu não sei o que tá acontecendo, tá? Eu não sei se é coisa do... Eu não sei se é coisa do YouTube, tá? Eu acho que são coisas do YouTube. Aqui é uma coisa do YouTube. Eu acabei de revisar aqui. Mas é importante entender também Experimenta que espaçar quando a gente ou colocar nega ponto. para que uma criança tenha acesso à educação sexual e de gênero, a gente está negando que ela descubra sobre si própria.
E aí, quando a gente pega e fala assim, mas biologicamente, não sei o que, você está induzindo uma criança... A maioria das famílias de crianças trans, às vezes, são de pessoas que não têm conhecimento nenhum de gênero, de sexualidade. São, às vezes, muitas vezes cristãs, conservadoras. Muitas crianças, inclusive, morrem porque elas estão querendo expressar seu gênero, sua sexualidade ali. Não é nem sexualidade, é gênero mesmo. E elas são mortas ou violentadas. Assim, isso é comum, isso é recorrente. O que não existe mesmo, de fato, é a garantia de segurança dessas crianças. E que hoje a gente está debatendo, né, politicamente, publicamente, para que essas crianças tenham mais direitos. Acesso à saúde de qualidade, tratamento médico, acesso sim, uma terapia de bloqueamento hormonal, que a Michelle pode falar mais sobre isso cientificamente, de uma maneira que oriente essas crianças de uma maneira correta e não faça mal para elas. Porque o que acontece muitas vezes são crianças, jovens, adolescentes desesperados com o próprio corpo, totalmente desconfortáveis, socialmente excluídos nas escolas, em universidade. Nem universidade já não cabe, né? Mas nas escolas, tanto primário como ensino médio, que não conseguem se encaixar e lutando muitas vezes dentro de comunidades cristãs, conservadoras, para se esconder e não mostrar quem são. Então, o que existe de fato é uma perseguição a essas existências, uma opressão, e é de muito tempo, isso não é de agora, e que hoje a gente está conseguindo falar sobre isso de outras maneiras. Salve, eu sou o Júpiter, tenho 32 anos, sou MC, criador de conteúdo, produtor cultural, agente do hip hop desde 2004. E eu tô aqui nesse debate hoje porque não tem a menor possibilidade de eu ser LGBT de direita. Devido ao contexto histórico, cultural, social, eu sou uma pessoa trans de esquerda. Concordo com tudo que o Júpiter falou. Eu queria voltar mais na fala do Douglas, que ele confunde, mistura tudo, questão de gênero, de sexualidade, de sexo, são coisas completamente diferentes, categorias totalmente diferentes. Então, quando a gente fala sobre transgeneridade entre crianças, né? Primeiro, a gente não está falando sobre sexo e segundo, a gente não está falando sobre terapia hormonal, cirurgias, né? Eu acredito que ninguém defenda esse tipo de coisa para crianças, né? Acho que a Michelle pode depois até falar melhor sobre isso, que ela entende mais do assunto, mas quando a gente fala de transgeneridade, seja desde a idade mais nova até a mais velha, não se limita e não se resume a isso. A gente pode ter pessoas trans com 50 anos de idade que não fizeram nenhuma terapia hormonal, que não fizeram qualquer cirurgia, porque não é isso que vai definir o gênero daquela pessoa. Então, quando a gente fala especificamente das crianças, a gente está falando como, por exemplo, o que a própria Sabrina falou que ela vivenciou. Ela não se adequava a aqueles padrões de gênero que foram impostos a ela. Porque é isso, como foi falado pelo Júpiter, gênero é construído socialmente. As sociedades constroem o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser menino, o que é ser menina, e impõem isso pra gente. O Douglas também cita essa fantasia da ideologia de gênero, que é outra coisa que simplesmente não existe. Mas se existe alguma ideologia de gênero, na verdade, é essa imposição de que o menino tem que vestir, como disse a Damares, né, a ministra de vocês, menino veste azul e menina veste rosa. É isso, né? Então é imposição. Você é menino, tem que brincar com carrinho, tem que brincar com bola, é menina, tem que brincar com boneca. Essa é a única ideologia de gênero que de fato existe na nossa sociedade. E, enfim, e aí se você cresce e você percebe que você não está de acordo com isso, não necessariamente isso vai dizer que você é trans. De fato, você pode ser uma pessoa cis e gostar de boneca, um menino cis e gostar de boneca, e gostar de rosa, e não isso vai definir que é trans. Justamente por isso eu acredito que ninguém vai defender que aquela criança gostou de boneca e rosa, já vamos meter hormônio. Não, ninguém defende isso. Enfim, agora é sobre respeitar esses gostos daquela criança. Você quer brincar com isso? Brinque. Você quer se vestir assim? Se vista. Você quer deixar o cabelo crescer? Deixe. E vamos acompanhando quando essa criança estiver crescendo, esse adolescente, e por aí vai. O que a gente vê é exatamente o contrário. A gente é obrigado a se comportar de determinadas maneiras. Então, uma prova de que o gênero ele é construído socialmente é que a gente é ensinado a ser homem, é ensinado a ser mulher. Não é uma coisa que vem naturalmente. Como é que a gente é ensinado? Você é menino, então você não pode sentar assim. Abre essas pernas. E se é menina, é o contrário, fecha essas pernas. Tudo é ensinado. E o tempo inteiro a gente está sendo cobrado, Sabrina, a gente está sendo pressionado, a gente está sendo vigiado para corresponder. Acabou de contar isso. A esses padrões de gênero, né? Eu digo cobrado e vigiado no sentido de que se você faz isso, é viadinho, é bichinho, já vai ser zoado pelos amigos na escola. Eu tenho certeza que o Dom passou por isso também, absoluta. O Douglas talvez não. A própria casa, né? Ele... Se ficou no armário até tarde, né? Ele passou a vida inteira se policiando, provavelmente, pra não deixar escapar nada que fizesse parecer que ele era homossexual. Até que não deu mais pra esconder. Né? É triste. De nós não houve dentro da nossa própria casa várias coisas, ouvimos várias coisas nesse sentido de que seria expulso de casa, seria morto, seria espancado se comportasse de uma determinada forma. Então a gente é o tempo inteiro moldado e construído para agir de uma determinada forma desde a infância. Isso sim acontece. Não existe esse negócio de as famílias induzindo suas crianças a agirem assim, assim, assado. Se existe é 0,00001%. Isso não é um fator social relevante. Salve família, meu nome é Thiago Torres, mais conhecido como Chapo, criador de contra o sistema BT. Oi gente, tudo bom? Sou a Michelle, dona do canal Astrava da Direita Brasileira. E estar número 2, que no outro debate tu não soube falar do início da propriedade. Não, tu disse que tu não sabia que era um aspecto do estágio estar a favor da luta pela comunidade LGBT. Primeiro eu queria
parabenizar o Dom por ter citado o estágio Tanner 2, que no outro debate tu não soube falar do início da puberdade. Não, tu disse que tu não sabia que era um aspecto da biologia que agora legal. O estágio Tanner 2 é onde a gente começa a manifestar as primeiras diferenciações sexuais mais relevantes nas crianças e é por isso que o bloqueio pubre ocorre nessa idade. Eu vou trazer alguns dados, porque eu não vou ficar debatendo a politicagem. Eita, aqui, Deus tá brabo. Primeiro de tudo, a gente tem o antigo que já foi citado em outra ocasião aqui, que a gente tem o dado de que? A totalidade de crianças que em algum momento se identificam dissidentes de gênero para sua família, ao fazerem um acompanhamento, apenas da totalidade, 20% continuam o tratamento por serem trans. As outras crianças, as outras 80%, ao fazerem o acompanhamento, é identificado que não são. Por quê? Porque esse acompanhamento é baseado na ciência. Esse acompanhamento não é baseado nos documentos que a Mátria publica, tá? Toma! Na cara não, Michele, na cara não. Aprende, vagabundo. Nesse próprio estudo que você cita da Mátria, que a Mátria distorceu ele... Exatamente, Anakin. No dia que eles menos esperarem, vem uma facada da direita lá pra acabar com eles. Gente, 111 pessoas, 55 likes. Vão tomar vergonha na cara. O estudo ele é feito... E 1 pila. Se cada um der 1 pila aqui, a gente paga a live. Pelo amor de Deus, 1 pila. Vocês não têm 1 pila. Pessoas trans pré-hormonização também. E a diferença cerebral também está presente nas pessoas trans pré-hormonização. Se tu quiser o estudo, ele está ali no meu celular, eu consigo te mostrar. Não foi da Mátria que eu falei. Mas é o estudo que a Mátria usa dessa maneira. É um estudo de 2015 de uma geneticista iraniana. A questão toda nesse estudo é que ele fala tanto das pessoas pós-transição hormonal quanto das pré-transição hormonal, tá? Outra situação, a JAMA Pediatrics, que é o jornal da Associação Americana de Medicina, ela tem 2 publicações de 2024, super recentes. Uma publicação com uma amostra de estudo de 269 pacientes e uma publicação com 548 pacientes. Nas 2 publicações nós estamos falando ela participa de um grupo que odeia especificamente ela. Especificamente. Ela acha ao máximo um grupo que odeia especificamente ela e combate especificamente ela. Bacana. Legal, né? Criança e adolescente trans, tá? Esses 2 estudos da JAMA Pediatrics concluem o seguinte. No primeiro estudo, com 269 pacientes, já se iniciou ali um bloqueio, uma avaliação da transição dessas pessoas. 9 pessoas do universo de 269 se arrependeram. Disseram, não é pra mim, tá? Com a questão hormonal nesse caso. Então já eram pessoas que estavam na faixa hormonal, tá? Valeu, Joana! Dessas pessoas que se arrependeram, dessas 9, uma voltou à terapia hormonal depois, tá? Das 8 que permaneceram arrependidas, 4 continuaram o tratamento hormonal e o acompanhamento. Então do universo de 269 pacientes, 4 se arrependeram do início da terapia hormonal, desistiram e seguiram sua vida a partir dali, fazendo o acompanhamento ainda por mais alguns meses, porque tu tem que acompanhar os efeitos no corpo depois desses acompanhamentos. Já o outro... Só pra apontar daí, daqui agora eu já... Valeu, E agora, se cada um der 1 pila a mais... alguém. Se cada um der 1 pila a mais, a gente pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, agora 10. Alguém vai dar tá bonito, hein? Vamos acho que continuar fica o trenzinho. Deixa eu só comentar aqui que Boa noite, Iago. Eu botei o vídeo lá do cara descobrindo heliocentrismo, né? Na live. Aí alguém botou assim, imagina ele chegando no churrasco da família, rapaziada, vocês não vão acreditar. Não, pode continuar. Tá. Já o estudo, já o segundo estudo da JAMA Pediatrics, que aí um grupo, e esse primeiro grupo foi acompanhado por 10 anos, e esse segundo grupo, de 548 pacientes, foi acompanhado por 6 anos. E nesse segundo grupo, eram 548 pacientes. Desses 548 pacientes, 196 eram os únicos que estavam em tratamento hormonal. Desses que estavam em tratamento hormonal, só 99 estavam em terapia hormonal. E desse universo inteiro, de todos que estavam em terapia hormonal, 2 se arrependeram. Sendo que um só tinha tido bloqueio de puberdade por 9 meses. Ele é de Alvorada. Tava falando, mas bate! Os estudos da JAMA Pediatrics mencionados por Michele encontram-se no QR Code ao lado. Os dados citados estão corretos conforme... Porra, toma! Por isso que eu tenho que levar caderninho. Eu não tenho todo esse hard drive na minha cabeça. Eu não lembro de todas essas coisas. Eu vou levar um caderninho com as coisas anotadas pra não esquecer de falar as coisas que eu quero. Isso. Liberado e fez acompanhamento por mais 6 meses depois disso e seguiu a sua vida. E a outra pessoa que se arrependeu, e essa fez tratamento hormonal mesmo, ela recebeu 4 meses de bloqueio de puberdade e 1 de testosterona. E depois passou e fez mais 10 meses de acompanhamento. Então, taxa de arrependimento é inferior à cirurgia de nariz ou de uso de estrogênio, de anabolizante. Pessoas em cirurgia plástica apontam que procedimentos estéticos comuns, como a rinoplastia, apresentam taxa de arrependimento de 45 e 15%, dependendo do estudo.
É inferior a isso. Tá? Do mesmo jeito que o número de mortes por população LGBT no Brasil é inferior à população em geral. Por causa disso, a gente vai... Não. Aí tu faz análise do corte específico porque isso é uma falácia de falsa equivalência, né? Não é. Exatamente, é uma falsa equivalência, óbvio, né, brother? O cara... Ele não tem vergonha de ser ignorante. Fazendo que pessoas que operaram o nariz, é um grupo, é um corte, se arrependem mais do procedimento estético de rinoplastia do que pessoas que fazem transição enquanto jovens e adolescentes. Eu estou fazendo duas comparações de procedimentos médicos e comparando as taxas de arrependimento delas. Do mesmo jeito que dá para se comparar a morte da população LGBT para a morte da população em geral. Você não quer desqualificar um para outro. Não, porque a morte da população LGBT também está na geral. É o que eu estou te dizendo. Você quer desqualificar... Meu Deus do céu. Uma morte em decorrência da outra. Maneira nenhuma. Do mesmo jeito, quando você faz a cirurgia... Esse não é nem o tom. Quando você faz o bloqueio hormonal das crianças, e esses dados que você acabou de citar, eles são completamente contrários àqueles que foram apresentados pelo Conselho Federal de Medicina. Perfeito. É por isso que o Ministério Público resolução revogou, não tem competência, amigo, vai para o STF. Não tem competência. Não foi o Ministério Público quem revogou, foi o Tribunal Regional Federal de alguma das regiões aqui do Brasil. Porém, os estudos apresentados pelo Conselho Federal de Medicina mostram que de 61% a 98% das crianças que possuem disforia de gênero, essa disforia, ela... veio 3, hein? Daqui a pouco veio 4. Juliana, exatamente, não dá pra comparar, só que ele não entende, ele não entendeu o que é... Passa, após quando você entra na idade de puberdade. Então, CFM cita estudos que apontam entre 61% e 98%. PH mandou R$5. Votação para criminalizar o LGBT de direita. Justo. Melhor que a anistia do Bolsonaro. 98% das crianças diagnosticadas com disforia de gênero deixam de apresentar essa condição após puberdade, passando a se identificar com o sexo designado ao nascer. A comunidade científica mais atualizada aponta taxas maiores de persistência da identidade trans em crianças que recebem diagnóstico adequado e apoio familiar, chegando a mais de 90%. Ou seja, o CFM, para variar, enviesando um estudo científico como sempre, né? Gente, o CFM não é uma fonte confiável. Não confie no CFM. Agora eu te pergunto, não. Parceiro, tu concordou comigo? Não. É o que eu tô te dizendo. Meme do Caetano Veloso. Você tá colocando para um outro ponto de vista. Presta atenção. Se existe uma gama gigantesca, da maioria esmagadora, dessas crianças, cuja disforia de gênero passa, quando você começa desde o início, antes da fase da puberdade, a encher as crianças de hormônio, a bloquear as crianças, a fazer o bloqueio hormonal dessas crianças, melhor dizendo, fazendo o bloqueio hormonal dessas crianças, você pode sim trazer a essas crianças uma situação irreversível. Já que tu leu esse estudo. Então não dá pra você tratar desse jeito, conforme você está apresentando, porque é muito preocupante. Não, dá sim. Vamos falar desse estudo. Vamos falar desse estudo. A partir de quanto tempo de bloqueio púbere começam a ocorrer efeitos que realmente são irreversíveis? Não sei por quanto tempo. Então, desculpa, cara, tu não pode apresentar um argumento... Por quanto tempo? Toma! Vagabundo! Por quanto tempo? Não preciso te dizer, mas eu vou fazer questão... Você também não sabe. Não, eu vou fazer questão de responder. Quando tu faz o bloqueio púbere por mais de 2 anos, pode ocorrer, por exemplo, a infertilidade. É o primeiro efeito. A infertilidade permanente. O uso prolongado de bloqueadores pode trazer risco para a fertilidade futura, especialmente quando mantido por mais de 2 anos. 2 anos. Então, da próxima vez que tu citar um dado, pelo menos leia o estudo e traga o que fala nele. Toma! Nossa! Ah, não, Michele! Iago de Campos mandou R$5. Opa! 5 pilas para VCS. Obrigado! Bom demais. Iago de Campos e o PH mandaram. O PH não tinha visto quem é que te mandaram. Obrigado, PH. Obrigada, gente. E aquilo que foi trazido pelo Conselho Federal de Medicina. E não sabia. Agora você quer que eu acredite fielmente em uma pessoa que, com todo respeito, está na condição de transexual defendendo a própria causa, ou em todos os médicos que fazem parte do Conselho Federal de Medicina, que de forma unânime, todos os médicos que compõem o Conselho Federal de Medicina, de maneira unânime, aprovaram essa resolução que impede as crianças de terem esse tipo de tratamento hormonal. E mais, eles apresentaram dentro dessa resolução 120 estudos que comprovam por que as crianças não podem ter esse tipo de tratamento hormonal. Qual foi o resultado e ainda apresento para você, desses estudos, não só desses estudos, ainda falo para você, não só aqui no Brasil, que isso foi proibido, como países extremamente desenvolvidos, a exemplo de Inglaterra, Finlândia, nós temos Dinamarca. Certo. Qual dado? De primeiro mundo. Um estudo somente não é uma verdade absoluta. Primeiro que eu citei duas publicações da JAMA e um estudo é feito na Austrália e outro nos Estados Unidos. Eu trago um estudo para você, você quer um estudo? Você está desconsiderando os escândalos da WPF. Você está desconsiderando o fechamento da Travistópolis. Você está desconsiderando a Holanda, que está revertendo toda... Nossa, que nojo! A Holanda que foi pioneira.
O país da Holanda foi pioneiro na... Você tá falando do Reino Unido? Não, Gente, de novo, CFM não é... Opa! Vai mesmo, vai 10 meses. Vindo Márcio Rolim, tô adorando maratonar vocês. Maria aparece no debate contra crente, vou adorar, vai você massacrando a boice deles. Maria estará conosco, Maria estará de volta em Zona de Fogo, Arthur Duval. Eu vou debater contra o Arthur Duval. Miss e Maria estarão de volta em Zona de Fogo, Arthur Duval e outra pessoa que a gente não pode falar ainda. Só se o Bruno vier aqui falar. Se o Bruno vier aqui falar, exatamente, a gente só vai falar no dia quando a gente estiver gravando e... Só pros membros. E só pros membros e depois... E depois quando vocês souberem que quando for divulgado, mas vocês vão saber. Deixa like na live, tem 77 likes só. Holanda. Só da Holanda. O que é a Holanda? Não, Holanda, Reino Unido, França, todos eles revogaram. O que eles revogaram? O que eles revogaram? As clínicas para o tratamento hormonal, o bloqueio de puberdade para crianças e adolescentes. Tá, olha Isso só. foi tudo revisto. O do Reino Unido, existiu uma campanha no Reino Unido, financiada pelo movimento feminista radical, que tu sabe muito bem qual é, porque tu faz parte da Mátria, em que a J.K. Rowling financiou abertamente Mas agora você todo o feminismo. Feminismo radical, absolutamente TERF, trans-exclusionary radical feminist, a vida inteira eu sou totalmente contra. A vida inteira. Se tu não tá entendendo, o TERF é contra ti também, minha querida. E aí, não é só contra mim. talvez... Toma! Deixa eu só voltar ali que eu quero ver. A J.K. Rowling usa sua fundação, a de Volant Charitable Trust, para financiar uma série de causas, incluindo organizações que defendem o que é conhecido como direitos sexuais baseados sex-based rights. Esses grupos buscam proteger espaços e serviços exclusivos para mulheres com base no sexo biológico. Embora as organizações apoiadas por Rowling argumentem que suas posições não são transfóbicas, a comunidade trans vê essas ações como uma tentativa de excluir mulheres... Claro que é, né? Óbvio que é, né? Tô totalmente contra. A vida inteira. Se tu não Tanto é que ela acendeu um cigarro pra comemorar quando foi proibido o negócio lá na Inglaterra. Que a mulher trans é mulher. Porque é contra ti também, minha querida. E aí talvez justifique a fala delas que diz que muitas trans são misóginas. Oi? Por ser contra o financiamento de uma bilionária para fechar clínicas de tratamento? Nossa, meu, que mulher tonga! Ou será que eu chamo ela de homem? Eu não sei mais agora. Ela disse que ela não sabe o que é pronome. Então, eu não sei se ela tem pronome preferido. Os que investiram para fazer o bloqueio de puberdade de crianças. É público, criatura. Você aqui no Brasil é público. Isso, chama de criatura, tá bom. Público do Brasil. Não, mas a gente tá falando de Tavistock, WPF, Holanda. A gente tá falando disso certo. agora, não era Brasil. E aí eu trouxe dados do Brasil, trouxe dados de índices de arrependimento, trouxe dados de quantas pessoas na idade tenra estão passando por hormonização. Eu trouxe todos esses dados. Aí então, vocês, aí vocês vão lá e citam, mas olha como a Inglaterra fez. Mas não te diz nada que os pioneiros da terapia de bloqueio de puberdade de adolescente fecharam, encerraram. O antigo tem de outro país? O antigo, daqui de São Paulo, que é do país. Você apresentou alguns dados que também vêm de outros países também. Certo? Sim. Estudos? Sim, então, por que isso inviabiliza? É que a revogação eu trouxe assim pra você, acabei de dizer, foi a primeira coisa que eu falei. O cancelamento dessas clínicas, o fechamento dessas clínicas não é uma resolução objetiva científica. Pelo contrário, é político. Como político? Lógico que é político. O que aconteceu com essa clínica na Inglaterra foi um absurdo. Justamente por esses estudos que não são Deixa eu falar. Eu vou concordar com o Júpiter. Posso fazer um ponto? Vou concordar com o Júpiter. É político. Sabe por que é político? A WPF. O nome dela antes era qual? Alguém sabe? O nome da WPF antes era Harry Benjamin Association for Dysphoria de Gender Dysphoria. O Harry Benjamin, não sei se vocês conhecem, está lá também na resolução do CFM. Ele que criou o termo transgênero, né? O Harry Benjamin, ele era um médico que trabalhava com a questão hormonal. Então ele estudava essas questões por gosto dele mesmo, de querer estudar as questões hormonais e como os hormônios agiam no corpo das pessoas. Só pergunta, que ano que ele criou o termo transgênero? Ah, cara, acho que é a Primeira Guerra. Não, é a Primeira Guerra. Não, depois da Segunda Guerra. O termo transgênero não existia na época da Martha P. Johnson, tem que perceber depois disso. Não vou lembrar. Poderia ser transexual, de repente. O ponto é, hoje o Harry Benjamin é visto pelo movimento transgênero como o pai do movimento transgênero. Mas ninguém vai a fundo de estudar o que ele defendia. Dentro da própria catalogação do Harry Benjamin existia a régua dos trans. Então, assim, se a pessoa nasceu um menino e fez todo o procedimento lá, independente da idade, e virou uma mulher sem nenhuma outra alteração, ele é um trans verdadeiro. Isso é o Harry Benjamin que defende. E existia uma régua. Tanto que todos os trans da época, claro, ele era o pioneiro, óbvio que ele seria idolatrado, e bababá, e ganhou todos os louros por isso. Porque realmente ninguém falava sobre questões hormonais aplicadas às pessoas e tal. O Harry Benjamin, ele, do lado da questão científica, biológica dos estudos dele, ele se aliou nada mais nada menos com que o Alfred Kinsey. Por que eu digo que é uma questão política que não existe criança trans? Se você for a fundo estudar o Alfred Kinsey, e o que eu vou dizer agora não é o Dom que está inventando, foi o próprio diretor do Kinsey Institute que falou.
todos os dados do Alfred Kinsey, usados no relatório Kinsey sobre sexualidade infantil, ele colheu de 317 abusos de meninos e de crianças de um pedófilo. Eu vou repetir. O relatório Kinsey, veio desses 317 abusos por meio de um pedófilo dessas crianças. O Kinsey pegou isso. Os relatórios Kinsey incluíram dados sobre respostas sexuais em crianças, citando uma amostra de 317 casos. Esses dados são frutos de relatos e retrospectivas, entrevistas com... eu lembro do Kinsey, eu vi o filme. Entrevistas com adultos que narraram experiências sexuais na infância e, em parte, registros enviados por terceiros. Um desses colaboradores, um pedófilo, que mantinha diários detalhados de abusos cometidos contra crianças. Esses registros acabaram incorporados como uma fonte de Kinsey, mas não foram a única. E mostrou, aqui ó, vamos falar sobre sexualidade infantil. Isso é político. Porque quando eu pego... Por que ele não entregou o pedófilo para a polícia? Beleza, calma, vou continuar, tem mais um pouquinho. É difícil até para eu falar sobre esse assunto. O Alfred Kinsey combinava e fazia estudos comparados com ninguém nada menos, nada mais do que John Money. Que aí você sabe... Psicólogo dos anos 50 defendeu a teoria que o gênero é principalmente para fatores sociais. Ele tá sempre falando do John Money. Um bebê cujo pênis foi destruído por um erro médico. Muito bem, Michele. Quem é o John Money? Pois é. E aí é o ponto perfeito pra gente falar. O John Money, para quem não sabe, pode pesquisar depois, é o responsável pela a questão de criar a família Raymond, o gêmeo Raymond, né? A Brenda, né? O David, o Raymond depois. A intersexualidade, como tu falou como um menino tem o pênis, né, queimado, e aí ele dá a ideia para a família, porque como ele não tinha exemplo de fazer a transição social até então, porque ele tentou levar até os 14 anos da Brenda para fazer o experimento. O David Raymond morreu, a família, o irmão morreu também. Isso, e o que aí? Conseguiram forçar gênero nele? Forçou? Não é? Não. Isso prova que não dá pra induzir uma criança. Eu li. Deixa eu falar, deixa eu concluir. O Dom distorce tudo, cara. Ele só mete um monte de mentira. Do John Money. No começo, que no caso, ele não usava nem o nome das crianças, era John e Joan, né? Ele fala que o caso era um sucesso. Até que um doutor maluco, que ninguém acreditava, que é o Milton Diamond, pegou e foi atrás de expor que nada do que o John Money acreditava, trabalhando junto com o Alfred Kinsey, era verdade. Você não tem como impor um gênero numa criança. Obrigada. Você não tem como impor, você não tem como fazer com que uma criança que nasce menino seja menina. Perfeito. Se é forçado, tu não consegue. Por que é forçado a ser cis? Isso aqui é forçado, isso é agenda. Não, isso é natural. Internacional. Deixa eu... É forçado a ser cis porque é natural. Ele não tá entendendo que o resultado desse estudo vai contra o que ele acredita. Ele acha que isso reafirma o que ele acredita. Sim, porque ele é burro. Ele não consegue entender. Boa noite, Zeref. O Dr. Diamond, tudo bem, mas isso não, nada do que tu falou chega, portanto crianças trans não existem. O teu argumento, ele não chega na conclusão, que tu apresenta só as premissas. É político, eu falei no começo que era uma retórica manipulativa. Mas tudo bem. Nós estamos no final. Tu apresenta as premissas. O Harry Benjamin começou, passou pro 15, passou pro Money e chegou na retórica. Falsa indução, Dom. Nada de falsa indução. Não sector. Eu adoro isso, que ela usa os termos certinho. Tu não conseguiu. As tuas premissas não concluem, portanto, não existe pessoa trans, criança trans. Vamos lá. O Milton Diamond, que ele foi excelente no trabalho dele, ele pegou o que o John Money fazia, que era reportar esse caso de transição forçada como um caso de sucesso, e ele foi atrás. Por quem? E ele. O quê? Forçada por quem? Pelo John Money, junto com a família. O John Money fez isso, tentou forçar em um cara como tu. Mas tu quer demais, Mania. Quer demais dele. Criança, um gênero feminino, que não, por causa do erro na circuncisão, que realmente causou a lesão da genital do menino, o Milton Diamond foi atrás desse estudo, foi atrás da família e viu, porra, o John Money tá mentindo, o John Money tá falando merda. Aí o que o Milton Diamond fez? Foi lá e publicou. Olha aqui, ó, é tudo falso. Ele destruiu a carreira do John Money com essa publicação. E essa publicação e esse caso levam categoricamente a prova de que tu não pode forçar gênero em ninguém. Então, quando uma criança vem e expressa pra ti, como tu expressou quando criança, e diz, olha, eu não me encaixo. E aí vem uma equipe médica, composta por psicólogo, psiquiatra, com endocrinologista. Quando vem essa equipe médica e te acompanha, no caso de crianças, por 6 a 10 anos, pelo menos, dependendo de quando ocorreu essa autopercepção. Oi? Foram 14 anos, ele acompanhou a criança de recém. Não tô falando de John Money, agora tô falando de crianças trans mesmo. De 6 a 10 anos, essas equipes médicas acompanham essas crianças e tal, para daí, em um dado momento, iniciar o bloqueio púbere e para daí, em um dado momento, decidir se fazem ou não terapia hormonal. Esse processo de acompanhamento é para que justamente não ocorram casos de tu fazer uma transição de uma pessoa que não é trans. No entanto,
Existe um dado de um dos estudos dos Estados Unidos com 28 mil pessoas trans, em que 0,4% das pessoas estudadas que destransicionaram, elas dizem, eu destransicionei porque eu não sou trans. Eu concluí que eu não sou trans, mesmo já tendo tomado hormônio e tal. Então existem índices de arrependimento 8% sim, na comunidade como trans seja... em algum momento, mas 5% desse grupo, equivalente a 0,4% de toda a amostra, o fez que percebeu que a transição não era para ele. Os demais atribuíram a descontinuação a pressões sociais, discriminação ou dificuldades externas. Quando terminar esse aqui, a gente vai dar uma pausa para ver uma coisa alegre, mas falta um pouquinho mas ainda. o índice de arrependimento é inferior a 1% e, portanto, essa decisão que não é tomada pela criança, é pela equipe médica, com os pais e com a criança. É pela equipe médica, a tomada de decisão. Não é a equipe médica que decide sozinha. Tanto que se tu for um pai conservador, tu não leva a tua criança para fazer transição. Exatamente. Se for pela equipe médica, os pais acertaram em procurar o John Money? Porque se eu tiver que acreditar na equipe médica... Claro que não, mas tu tá fazendo uma falsa equivalência, minha querida. Mas eles só vivem de falsa equivalência, cara! Tudo que essa galera faz é fazer falsa equivalência. Eu vou pegar de Omni, né? O John Money fez isso. Vai mendigar pras pessoas aí que eu vou pegar. Ai, pra guardar. Tá aí, ó. Lucas disse, vocês têm muita saúde mental de acompanhar esses debates, até participar eu não consigo. O do um treinador versus 30... esse aí do Infoco nem assiste mais. Fica aqui no Spectrum, que é um pouquinho mais fácil de acompanhar. Gente, quero likes. Tem 116 pessoas e só 82 likes. Não tem nenhum novo membro, nenhum. Muito chateada. E mandem aí o dízimo, é R$1 o dízimo. O Momo tá deitadinho aqui na frente do nosso armário. Se tu quiser eu mando um... Lembra o pessoal que teve live dele todos os dias da semana, né? Joana, eu vou mandar uma foto do Momo lá no grupo. Uma foto... Ai, Misael, eu tô falando! Vou mandar uma foto ao vivo do Momo lá no grupo dos seguidores, dos membros. Momo! Ele não sabe direito que o nome dele é Momo ainda. Mominho. Mominho. Momo. Mamãe. Aqui, Mominho. Oi, dá aí pro pessoal, Mominho. Olha pra mãe. Momo. Opa, o Jorge Pipi mandou uma assinatura. Parabéns, Caio. Dá um oi na mãe, dá um oi pra mãe. Momo. Olha aqui pra mãe vai tirar uma foto pra Joana lá. Ó. Diz oi. Oi, Joana. Tem que mandar as fotos deles lá no parque de Curitiba. Mandei lá, Joana. E o Luffy tá quietinho. A Joana não tá no grupo. Poxa. Ah, tá. Aí complica. Vamos lá, então. Nós fizemos live todos os dias da semana, hein? Desde domingo. Domingo teve live, segunda teve live, 2 lives. Terça teve 2 lives. Não, hoje é terça? Não, ontem. Ontem teve 2 lives? Não, segunda teve uma live só. Eu não sei, mas tá perdido no tempo, gente. Desculpa. Tu tá pegando o caso do John Money, que forçou um gênero em alguém que não tinha aquele gênero, e tá dizendo que isso prova que crianças trans não existem. E eu tô pegando 317 crianças abusadas que fundamentam um relatório que hoje todo mundo usa. Que relatório que todo mundo usa? O Alfred Kinsey. Tudo que vocês estão falando aqui é baseado nesses casos. Faz o link da relação causal do relatório de Alfred Kinsey com crianças trans não existem. A relação causal, causa e efeito. O uso da criança politicamente pra conseguir, sei lá, não é causa e efeito, meu querido. Pra conseguir, sei lá! Uso da criança politicamente pra foda-se! Pra sei lá, não sei, não vem perguntar coisa difícil. Não, aí depende do seu não é causa e efeito. Eu consigo vislumbrar. Se tu tomar testosterona que nem o Douglas, tu vai crescer músculo. Isso é causa e efeito. Me dá um exemplo desse tipo. Não, eu já falei, toda a história. Não, mas aí você pode mudar o seu fenótipo, mas você não pode mudar o seu cromossomo. Agora, ela fala, ela entra, a interjeição dela é pra falar qualquer bosta. Pra falar as coisas mais transfóbicas de todas. A pessoa mais transfóbica que a gente já assistiu é uma pessoa trans. A pessoa mais transfóbica que a gente já assistiu é uma pessoa trans. O fenótipo você muda. Mas o gênero não tá no cromossomo, ele tá justamente no exterior. Gênero, eu já disse que eu não concordo com essa palavra. Mas o que é gênero? É uma construção filosófica, né? Filosófica, social, cultural, política. Valeu, Alessandra! Peraí, eu vou dar uma ajuda. Valeu, Gênero, ele pode ser na língua, ele pode ser na biologia. Não, eu queria falar. Fala o que é uma construção filosófica pra mim. Não, peraí. É uma ideia, uma ideologia, é uma construção, é uma teoria. Uma ideia, uma ideologia. Ideologias. Ideia e ideologia são duas coisas diferentes. O pessoal tá falando que a Casa Branca tá cagando pro julgamento do Bolsonaro.
Porque a China fez o maior desfile militar da sua história. Aham. E eles estão assim... Com o cu na mão. Fudeu, galera. Mostraram que eles têm bomba que pode chegar a qualquer parte do mundo. Tamo fudido. Não. A biologia também existe. Ela importa, existem coisas inatas. A biologia já defendeu que coisas negros eram inatas do homem, da mulher. Então, pra tudo. Isso aí de que você não... Por exemplo, essa questão do gênero que vocês falam, e como ela estava explicando, linkando John Money, quando não existe criança, foi o que eu falei lá no início. Eu falei o seguinte, não há um consenso. Em quê? O que existe é o seguinte, é a política Seja objetivo, que pressiona a política, as ONGs, a militância, pressiona através de incentivos fiscais, revistas científicas e tal, que dão luz tal para alguns estudos. Mas existe uma outra vertente que começou falando. Existe uma vertente política. De que não existe consenso na biologia e na ciência de que uma criança trans nasce, que é uma coisa inata, natural. Aí o que acontece? Deixa eu só complementar. O João pediu pra entrar, vou liberar lá. Tá. Daí tu pode postar. Aí o que acontece? Aonde que eu também verifico isso? Ah, tá. Então, mas ela não vai conseguir ver, tu vai ter que postar de novo. Ah, tá. Por exemplo, como a gente tem um alto grau de desistência... Alto grau, 0,4%? Não, eu não tô falando, ela exemplificou de... E os outros 99,6%? Não, eu não vou usar um estudo específico, eu não vou, porque eu preciso de outros. Porque eu preciso de outros. Ah, é porque não tem, filha. Tu não tem estudo nenhum. Opa! Não consigo entender esses três. Pois é, Alessandra, não dá pra entender. Sabe a árvore a favor do machado? Então, a gente tem um aqui e tem um aqui. Sempre tem um a favor e tem um contra. Eu tô com os que estão contra aqui. Já posta a deles no parquinho lá. As duas deles no parquinho. Me convenceram. Por quê? O que acontece? É Lógico. Então tu lê com viés, tu estuda com viés. Sim, você também. Negativo. Você... Gustavo da Silva mandou 20 pilas. Sabrina deve ser algum NPC, sei lá. Talvez ela tire a máscara e vê que é um hétero top Red Pill. É o calvo da Campari. É o calvo do Campari. Do Campari. O Campari não é mulher, é homem. A Campari. Campari. Calvo do Campari. A calva da Campari. Ela é o Junior Masters. Disfarçado. É o Gabriel Breyer. Deixa eu tentar pensar quem é que pode ser. Que é parecido com ela. Eu não quero entrar nessa seara. Não, que poderia ser alguém que tá fantasiado. Mas eu não sei quem é. Eu consigo citar o estudo da Inglaterra que vocês citaram antes sobre trans nos esportes, com os dados que foram apresentados e por que porque eu leio sem viés. E o estudo de uma equipe... Você jogou a culpa nos estudos da Inglaterra na J.K. Rowling, que não tem nada a ver com isso. Meu Deus. Não é um estudo. Não é um estudo. Ai, meu Deus, como é difícil assistir esse vídeo. Fechamento, meu Deus do céu, tem um estudo de uma equipe de esgrima que constatou que mulheres trans têm mais forças que mulheres biológicas. Esse estudo você leu? Da equipe de esgrima? Peraí. Tu tá citando qual equipe de esgrima? Desculpa. Eu não lembro agora se é... Ela nunca sabe! Tem um estudo! Te peguei! Qual estudo? Eu não sei. Mas, gente... É o Paulo Cogos disfarçado, pode ser? Na esgrima, homens lutam contra mulheres constantemente. Isso é normal. É normal ter... Misto. Como é que se chama? Não é luta, é partidas de homens contra mulheres. Então importa se é uma mulher trans ou não? Isis! É exatamente isso, descreveu perfeitamente. Outra história, não é esporte. Não, até então a gente tava falando bacana da criança trans. Não, eu só queria complementar a minha fala. Tava falando bacana. Ai, Bruno. Trans. O que eu vejo que acontece? Coitado existe um Miguel. erro de diagnóstico. Então o que acontece? O erro de diagnóstico é o que eu Qual a vantagem que a texto dá em esgrima? Não sei. Realmente não sei. Nada. Nenhuma. Ô, Fanny, nós estivemos lá na We Are Reino, tu viu a foto? Não sei. Não, mas é uma maioria. Então você tem que saber. Não, eu vejo muitos casos de destransição. Quantos? Eu vejo vários... Não interessa números. Ui! Não interessa números. Mas é óbvio que interessa números, moça! Evidência anedótica. Eu tenho casos. Quais casos? Muitos. Quantos? Não importa o número. Porra, mano. O cara do Dom nesse corte. Eu vou repostar aqui a foto porque ela não viu. Então todo no meu tapete que eu ganhei da Dinda Karina. Caso importa. Vocês não se preocupam com um caso? Então pronto, você tem um,
Já não é suficiente? Uma defesa? Não. Eu tô falando de vários casos na justiça americana, na corte americana, tem diversos processos, mais de 20 ou 30. Vários processos, tem vários processos de pessoas que aos 18 anos estão processando os médicos, estão processando as clínicas falando assim, eu não sou trans, eu fui induzido pelo meu médico. Então eu acho que o diagnóstico... Ela é pygmy trans, seria isso? Talvez. Pygmy girl, pygmy trans, né? É o que nesse momento precisava dar luz a essa questão. Ah, mas é só 0, mas é só um caso. Ah, mas nós estamos lidando com pessoas. Certo. E tem pessoas que lindo! Né? Ai, como o Dom se importa com as gays, com as trans. Gente. Ai, gente, que linda, que linda. Vai, obrigado, Dom, por se preocupar com as pessoas. Esse debate. Certo. Né? Existe um autor que é o Walt Heyer. Né? O Walt Heyer, ele é um escritor e tal, trabalha no mercado financeiro e ele escreve vários livros voltados para a população trans. E esse é um assunto que realmente me pega, né? Eu não sou trans, mas eu penso nisso, nessas questões. Tá. Mas são poucos casos de transição. O Walt Heyer escreve praticamente só sobre esses casos. Ele tem 3, 4, 5 livros escritos sobre isso. Por quê? Porque o movimento transgênero, ele não deixa nós tocarmos esses assuntos. Porque meio que apaga a narrativa. Então, assim, o Walt Heyer, ele tem lá vários... Ele tem um site que ele recebe, não sei se é The Regretters, alguma coisa assim, eu posso colocar no check depois. Não é The Sisters? Eu não lembro. Tem 2 nomes. Tem 2 nomes. E aí, é meio que os arrependidos, uma coisa assim, né? E ele recebe vários, dezenas, centenas, há 10 anos de pessoas... Do Brasil algum? Eu não cheguei, pelo menos nos livros que eu já li, não vi brasileiro ainda. Tá. Mas tem bastante, o Walt Heyer, ele é homem, nasceu homem, e ele transicionou para ser mulher. Né? Tá. Passou 8 anos, fez todo... Chato eu não cheguei ainda, caralho. não sei se ele fez cirurgia e tal, enfim, mas ele se considerava uma mulher, transição, né? E casou com um homem, depois se arrependeu, voltou a ser homem novamente, hoje ele vive como homem. Ele é de onde, desculpa? Ele é dos Estados Unidos. Tá, beleza. E aí... É casado, normal, tudo. E hoje ele é uma pessoa que luta por essas pessoas que não têm essa voz. Okay. E um dos maiores argumentos que eles usam, Michele, no site é assim, que bom que você está dando voz para nós. Porque todas as ONGs, os militantes que nós procuramos, não nos deram voz porque não era para ajudar a narrativa. Isso é falso. O Chavoso perguntou, aqui no Brasil... A matéria que a Michele atacou tem um post e um destaque só sobre Estão falando de financiamento bilionário. Pergunta por que a Erika Hilton destinou uma emenda para a BONG. Isso não tem a ver com Pessoal, isso. tá, vamos voltar. Eu quero agora... Ai, pelo amor de Deus, cara. O Dom, ele é... A galera da direita só sabe mandar um monte de merda e aí eles mudam de assunto. E é isso que eu acho interessante, sabe? Que tipo, a Michele... A gente tá conversando com a Michele, a Michele disse assim, a gente tem que puxar sempre a pessoa de volta pro debate. Não deixar ela fugir do prompt. E é realmente isso, né? Porque senão a pessoa fica falando de qualquer merda. Que ainda não se posicionaram muito. A gente tem 8 minutos, a gente pode fazer 10 minutos. Vamos ouvir os 3 agora. Tá. Bom, essa parte mais hormonal e tudo mais, eu não vou focar muito nisso, né? Tanto porque, enfim, não entendo tanto disso, quanto porque, como eu já coloquei antes, da minha visão, eu acredito que a visão da imensa maioria das pessoas trans LGBTs que eu conheço, não existe essa defesa de que crianças possam tomar hormônios ou qualquer coisa nesse sentido. Como eu disse, é mais da adolescência já para cima, né? E gira muito mais em torno, pelo menos na minha perspectiva, gira muito mais em torno de defender a liberdade para que essa criança, como eu disse, possa se vestir como ela quer, possa se comportar ou brincar como ela quer, sem que ela vá sofrer violência e repressão dentro de casa, na rua, na escola e por aí vai. Então, a minha fala agora, né, eu acho que vai muito mais no sentido dessa reflexão sobre a construção social, cultural e política, que é o gênero que eu já falei antes. Né? Então, por exemplo, termos que foram usados como mulher biológica, homem biológico, eu não acredito nesses termos. Porque ser homem, ser mulher não é algo biológico. O que a biologia, né, que vocês tanto citam, que os seus cromossomos e tudo mais vão definir, é o nosso sexo biológico, que não é a mesma coisa que o gênero. É muito simples a gente entender isso só olhando o que é ser homem no Brasil de 2025. O que é ser mulher no Brasil de 2025. E o que era ser homem e mulher no Brasil de 1750, ou entre determinado povo indígena, ou na França do século XVIII. Se você muda de lugar, de época, de contexto social, o ser homem e o ser mulher vai mudar também. Então, qual era a grande referência de um homem na França do século XVIII, por exemplo? O rei Luís XIV. Ele estava de peruca na cabeça, maquiagem, salto e meia calça. Aquilo era ser homem naquela época. Se ele tivesse um filho e teve, ele criaria o filho dele daquela forma. E aquilo ali seria ser o homem. A gente olhando
para aquilo hoje, muitos diriam lá, ele está ensinando seu filho a ser mulherzinha, a ser isso e aquilo, mas era o padrão de masculinidade da época. Então, são coisas que são ensinadas, que são construídas pelas diferentes sociedades, mas também não é só social, é biopsicossocial. Então, envolve fatores biológicos também, envolve fatores psicológicos, envolve fatores sociais, é um conjunto. Eu concordo também quando ela fala que não existe um consenso de que você nasce assim, tá ligado? Eu, por exemplo, eu digo que sim, eu nasci gay, mas eu também não tenho como provar isso, né? Porque são coisas que a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida, tem um período da infância que você, de fato, ainda se atrai por meninas e depois para de se atrair, você fica sem entender o que aconteceu. Então, não existe consenso nisso de fato. Mas também acredito, eu não posso dizer que existe consenso, né? Eu ia dizer fazer uma afirmação que também não tem consenso, mas não tem estudo que comprove que alguém pode induzir uma pessoa como vocês muito bem já citaram aqui, a se tornar trans ou a se tornar homossexual. Posso fazer um adendo só na tua fala? Pode. O mesmo argumento usado para dizer que ninguém nasce trans é o mesmo que não existe consenso de que alguém nasce cis. Não existe marcador genético para isso. Mas tem um órgão genital. Mas aí é sexo biológico, não é gênero. Pessoal, deixa eu chamar. Ai, meu Deus do céu! Tu não consegue fazer uma relação porque tem essa coisa na biologia, é um homem. Tu é cisgênero. Você está se limitando à genitália. Então, assim, desculpa, olha, peraí. Com o seu raciocínio, você seria um homem. Ou é a partir desse raciocínio, você é um homem. Eu sou um homem. Você falou que era mulher trans o tempo inteiro aqui. Não, você falou que era uma mulher trans. Posso me referir a você pronomes masculinos? Eu fui homem na sociedade. Mas quais são os seus pronomes? Agora a gente só vai usar pronomes masculinos. Eu nem sei o que é pronome. Você não tem pronome? Não. Posso chamar de ele aqui, então? Chamar como? É ele, ela, ele. Você é livre, meu querido. Se você quer me respeitar... Não. Parece só birra, né? Pra não concordar com eles. É birra. Eu não vou concordar com eles, então eu vou dizer, nem sei o que é pronome. Mas se você me chamar pelo pronome errado, você tá me desrespeitando. Isso aqui é de uma ignorância, assim. É o resumo. Isso aqui é o resumo. É o resumo da direita. É o resumo. Não, eu não acredito em nada disso. Mas se for. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas se tu me xingar, aí eu vou te processar. Como diz o Nicolas, sou a favor da liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Tá lá processando quem disse que ele tá ligado com o PCC. Ué? E a liberdade de expressão? Morreu? Porque seria um desrespeito se ela acabou de dizer que é homem, pois é? Valeu, Sullivan. Não tem problema com isso, segue dizendo que se quiser fazer isso, me desrespeitar. Não faz sentido. Esse é o discurso mais hipócrita. Mais hipócrita da direita. Caralho, mano. Tá todo mundo aqui, ó, morto por dentro. Ele tá olhando pro Bruno sem acreditar. E o Júpiter tentando entender aqui ainda. Entender. Tudo bem, é porque pronome também é um marcador de gênero. Mas sem ataque à pessoa. Porque se você se refere... Tá falando que se limita a genitália. Então, se um homem cis perde o pênis dele, por qualquer coisa que seja, ele deixa de ser um homem? Ou se uma mulher nasce com o pênis ali... Não, mas aí é uma casualidade, como se diz, é uma tragédia. Mas aí você tá dizendo que deixa de ser um homem. Mas sim, o marcador biológico é que ele tem um pênis. Se ele não tem um pênis, ele não é um homem. Caralho! Se a mulher não tem um útero, ela deixa de ser uma mulher. Exatamente. Puta merda, que dificuldade. Eu queria fazer uma pergunta dentro desse aspecto. Tiago, você se identifica como um... Homem cisgênero homossexual. Certo, perfeito. Você sempre teve esse aspecto em toda a sua vida de ter aquilo que é chamado de trejeitos, de ser afeminado? Não. Em algum momento da sua vida você já foi afeminado? Já foi afeminado? Sim. Agora imagine que, por exemplo, você teve a sorte de nascer dentro de uma família rica, de algum esquerdista caviar da Vila Madalena, que tem uma grana, etc. E ele percebeu que você, o seu pai, a sua mãe, perceberam que você, quando era pequeno, tinha trejeitos. Começou a apresentar lá uns trejeitos, etc. E aí levou você num psicólogo, numa clínica psiquiátrica, aliás, num psicólogo. É assim que funciona, tá, galera? É assim que funciona, tá? O chavoso transexual hipotético. O chavoso fake transexual hipotético. Para poder te avaliar, ver direitinho como é que está a sua condição, e você foi diagnosticado com disforia de gênero, já na época em que você tinha esses trejeitos. E aí partem para você, começam a te fazer bloqueador hormonal, um monte de coisa, etc. Você passa por esse processo de transição. Depois que você chega na idade que você está agora, você percebeu que não era isso. Mata de uma vez! Você está feliz com esse gênero, certo? Se na época em que você tinha trejeitos e que se apresentam como que eles qualificam de sintomas que definem aquilo que é disforia de gênero... Nossa, falou tudo isso, eu só responderia assim, tá, brother, mas só criou uma história hipotética que não acontece. Simples assim. Mas eu sei que uma pode... Não acontece, brother. Para de inventar merda. Os dados da realidade que a Michelle trouxe não importam.
O que importa é a minha historinha hipotética. É o chavoso hipotético, exatamente. Esse processo de transição, e agora você não pudesse mais reverter ao que você era, ao Thiago do início, e aí, como é que ficaria? Você não ficaria uma pessoa triste? Você não ficaria uma pessoa depressiva? Não é exatamente isso que acontece com a maioria esmagadora daquelas pessoas que passam de destransição, e que já aqui respondendo sua pergunta que ela não respondeu, o Conselho Federal de Medicina apresentou um estudo que de 7 a 30% das pessoas fazem esse processo assim de destransição. Eu sei que você citou de exemplo, mas isso nunca aconteceria comigo, porque eu fui afeminado já na adolescência, não na infância. Então, na minha infância, eu fui criado e cresci como um menino cisgênero comum, sempre me identifiquei como um menino. Mesmo quando eu era um adolescente afeminado, eu ainda me identificava como um menino, como um homem. Então, não tem nada a ver com a questão da transexualidade, da transgeneridade. Segundo, que esses casos são minoria ínfima, como a gente já falou aqui, são exceções, não definem a regra. E terceiro, que é engraçadíssimo, como vocês sempre usam a biologia só quando convém a vocês, né? Tem tantos casos assim, é que assim, eu não vou desrespeitar a fé de vocês, porque eu também tenho a minha, né? Mas vocês acreditam numa série de coisas que contraria a biologia, e é isso, aí pode. Não, assim, com todo respeito, a Bíblia diz que morcego é ave. Então, assim... Boa, chavoso! Puta que pariu! Sim, chavoso é a nova Dona Maria hipotética. E é isso, aí pode. Não, assim, com todo respeito, a Bíblia diz que morcego é ave. Então, assim, são vários exemplos. Bíblia, desculpa. Porque eu tô falando, eu falei, eu não quero desrespeitar a fé de vocês, mas vocês acreditam em coisas que estão... Mas tem dois aqui, né? Véia burra! Enfim, que vão contra a biologia, então só usa quando convém. Aí vem nesse argumento, a biologia é isso e a biologia é acima de tudo. Sabe, como eu já falei aqui, a biologia, a psicologia e tantas outras ciências... Eles acreditam que Maria era virgem. Eles acreditam que saiu um bebê desse tamanho da buceta dela e não estourou o ímen dela, cara. Não, o dom... Ela continuava sendo virgem, porque o rompimento do ímen não significa virgindade ou deixar de ser virgem. Como é que... Amor, tu entende de novo o que eu disse? Eu entendi, mas é que eles dizem que ela tem o ímen ainda. Ontem eu tava discutindo isso com um cara, dizendo que ela tinha o ímen ainda, que o ímen dela não rompeu. Mas isso não quer dizer que ela era virgem. Não, tudo bem, mas o Jesus passou por aquela... Jesus desse tamanho, assim, ó, passou pela buceta e não vai romper o ímen dela. Sei lá. Pelo amor de Deus. Foram extremamente racistas. Elas tentavam comprovar que existe uma superioridade. E outra, de novo, pra uma mulher engravidar, principalmente de Deus tem que ter comido ela. Deus tem que ter esperma. Deus tem esperma? É óbvio, Deus tem que ter botado o esperma lá dentro. Tu acha que ele tinha uma agulha pra fazer uma inseminação artificial nela? Como é que Zeus fazia pra engravidar as mulheres? Fugue. Como é que Deus fez? Fugue. Virou lá, entrou no Metatron e flop. Dos brancos, principalmente dos europeus. Vai estar no corte de daqui a alguns dias, tá, Juliana? Vai estar no corte daqui a alguns dias. A gente ficou uns 10 minutos discutindo sobre o ímen de Maria. Sobre os outros povos e os outros grupos étnico-raciais. Então, 100 anos atrás, a gente estaria aqui brigando para discutir, não, que a biologia diz que o negro é inferior. A gente estaria dizendo, mas a gente não tem que dizer amém só porque está dizendo. Pode ser que venham novos estudos que refutem isso. Então, a ciência ela é construída, é feita de contradições, de embates, de pesquisas. Então, se um dia a ciência já foi racista, hoje em dia ela não pode estar sendo injusta com as mulheres biológicas, colocando homens para competir nos esportes. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai entrar, Ju, eu vou ser bem, acho que mais direto aqui na minha condição. Vocês já viram uma criança, um adolescente, um jovem em disformia? Juliana. Cada vez que ele abre a boca, eu quero um superchat. Juliana, tu tem que entrar dá uma olhada no Pergunte ao Ateu de ontem. Tu tem acesso, tu é membro, tu tem acesso ao Pergunte ao Ateu. Dá uma olhada lá. Teoria de gênero? Vocês conhecem algum? Sabe como é? Tu foi? Eu fui. Ah, tá. Não é um sofrimento desgraçado? Pronto. Você querer... Maria Virgem de Schrödinger, é. De acordo com um certo pastor, Deus tem sêmen sim. Rafael Salgado mandou 5 conto e disse: Sabrina afirma que existe erro diagnóstico, entretanto invalida estudos que aglomeram várias ciências na busca de uma solução. A biologia também importa para a Sabrina, mas quando alguém fala sobre filosofia ou sociologia, a Sabrina não se importa. Quem é que é a Sabrina? É triste, porque uma das minhas pessoas favoritas se chama Sabrina, então eu me fico xingando uma pessoa chamada Sabrina. Porque o seu corpo não atende a norma do que você... Samada Sabrina. Chamada de José, já que ela não tem pronome. Se identifica, não atende o que é que você se identifica. Sim, disforia não é alguma coisa assim, eu queria usar uma saia, eu acho que eu queria... Não, disforia é um sofrimento. Incongruência, é mais atual. Tá? Exatamente. Exatamente. Existe uma condição onde a pessoa não se encaixa, porque não se identifica, isso gera sofrimento. As crianças e adolescentes, principalmente eu acho que eu vou focar aqui nos jovens, porque são os jovens que passam por muitas vezes tratamento de bloqueamento. Por que tu colocou seios? Por que tu tem seios? Porque provavelmente quando ela se olhava no espelho e se via sem seios, ela sentia disforia.
porque se sentia uma mulher e uma mulher deveria ter seios. Começa por aí. De bloqueador hormonal e tudo mais. E esses jovens, eles estão num período escolar e eles estão desenvolvendo um corpo que não condiz com a identidade de gênero deles. Esses jovens vão gerar um custo até para o Estado, dentro da... Posso problema com por gentileza? Deixa ele finalizar, Sabrina. Deixa ele Sabe por quê? Porque, assim, esses jovens, eles vão passar por um monte de violências na escola, vai gerar, inclusive, que eles evadam a escola. Tem um alto índice de evasão escolar por pessoas trans. Mas ela é radical. Não vai ter um acolhimento necessário na família, a maioria não tem. Ela é radical. A maioria faz tratamentos, inclusive, ela alguns é fazem transfóbica ainda. Ela é TERF. Inclusive clandestinos, sem acompanhamento médico, com sérios riscos à saúde. É um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo, porque a gente defende que exista uma regularização, que exista um acompanhamento médico, que exista o SUS intervindo e trabalhando de uma maneira correta. Eu faço tratamento hormonal pelo SUS. É excelente, eu tenho psicólogo, até fonoaudiólogo nós tem lá. Sem a portaria, é excelente. a partir de 18 Exatamente. anos. A gente teve, há pouquíssimo tempo atrás, a proibição, né, de tratamento psicológico de reversão de gênero. Porque até então era permitido que psicólogos, psiquiatras, pessoal dessa área, começassem a fazer uma reversão. Não, mas você tem certeza que você é isso mesmo? E não sei o quê. Mas isso acontece ainda nas igrejas. Inclusive tem gente se suicidando por causa disso. Sarah Weller. E vocês acham justo que jovens, adolescentes, tenham que passar por essa violência sem ter acesso médico? É justo pra vocês? Ensinar diversidade sexual. E é isso que invisibilizar crianças trans gera. Exatamente. Gera. Se a direita vai lá e consegue convencer as pessoas que crianças trans não existem, para que vai ter acompanhamento médico e psicológico para crianças trans, se elas não existem? Então, quando essa criança está se descobrindo e ela acha que ela é trans e ela quer alguém que ajude ela com isso, ela não vai ter com quem ajudar. Por quê? Porque crianças trans não existem, então nós não precisamos ter suporte para essas crianças trans no SUS. Entendeu? A gente não precisa ter um CAPS no SUS, nada. Nada, sabe? E aí, o que vai acontecer com essa criança? Só Deus sabe. Vamos ver esse aqui que eu achei engraçado e vai dar uma aliviada no clima aqui. Eu mandei algumas coisas também, qualquer coisa. É que amanhã tem live, né? Amanhã a gente vai fazer a live valendo. Tá, vamos lá. Que eu mandei um aí de um cachorrinho fazendo massa. Tá, um cara que é só muito feliz por ser um Proud American Hero. Here's the law, here's the honor. If you can't come in her, come on her. Vai assistindo. Hey, Suanna! Suanna! She's not listening. Hey, come up. You need to listen to your nana. Go ahead, baby. Muito bom esse vídeo. Girl, you crazy now. Hey, Big Ma. How you doing, baby? How you doing, baby? Good. All right, now. Hey, you lost, boy? No, I'm going to the race. What race? NASCAR race. You going to NASCAR? Yes, sir. A little bit. You ain't lost, is you? No, I'm good. I'm going to the race, sir. Sure about that? Yes, sir. Find something safe to do, boy. Yeah. If liquor don't kill us, pussy must. Oh, that fucker will go. I think Dan Orton. Randy Van Devin. Esse aqui é o cara que é ele. Muito bom, muito bom. E vocês querem ver que não é um personagem? Procura no YouTube o clipe de Carful of White Boys, do Forgiato Blow. Como é que é o nome?
Car full of white boys. Só não dá pra tocar música. Senão dá strike. Tá. Essa aqui? Não. Não, Haystack, talvez seja esse cara aí mesmo, não Forgiato Blow. Não, procura o Forgiato Blow aí, talvez é outro nome. Não sei assim. Não é, então, só pra comentar, esse cara aqui é um comediante, esse cara aqui é um comediante. CFW. Ele fez, já vou ver, ele fez esse vídeo com maquiagem. A maquiagem ficou, fez whiteface, ficou perfeita. E aí, tu tem que ver, a resposta é só os caras igual ele, indo xingar ele, dizendo que tipo, então agora a gente pode fazer blackface de novo. Com certeza. Cara, absolutamente sensacional. Ele parece Danny McBride mesmo. E aí o pessoal tava dizendo aqui, ó, quem fez melhor, né?